Patocracia imposta pela força. A gênese da patocracia em qualquer país é um processo tão demorado que é difícil identificar o momento de seu início. Se levarmos em consideração aqueles exemplos históricos que devem ser qualificados como tais, nós frequentemente observaremos a figura de um governante autocrático cuja mediocridade mental e personalidade infantil abrem as portas para a ponerogênese do fenômeno. Em todo lugar onde o senso comum da sociedade é suficientemente influente, seu instinto de autopreservação é capaz de superar esse processo ponerogênico um tanto cedo. As coisas são diferentes quando um núcleo ativo dessa doença já existe e pode dominar através da infecção ou pela imposição por força. Sempre que uma nação experimenta uma crise no sistema ou uma hiperatividade de processos ponerogênicos dentro de si, ela se torna objeto de uma penetração patocrática cujo objetivo é servir-se do país como recompensa. A partir de então, tornar-se-á fácil tirar vantagem de suas fraquezas internas e dos movimentos revolucionários para impor um governo na base do uso limitado da força. Condições tais como uma grande guerra ou uma fraqueza temporária de um país podem, algumas vezes, fazer com que este se submeta à violência de um país patocrático vizinho, contra sua vontade, cujo sistema não exibe tais enfermidades de ampla escala tão cedo. Após a imposição forçada do sistema, o curso da patologização da vida torna-se diferente e tal patocracia será menos estável, e sua própria existência dependente do fator de uma força externa permanente. Vamos tratar primeiro da última situação. A força bruta deve primeiramente sufocar a resistência de uma nação exausta. As pessoas com habilidades militares ou de liderança devem ser descartadas, e qualquer um que apele para valores morais e princípios legais deve ser silenciado. Os novos princípios nunca são enunciados explicitamente. As pessoas devem aprender a nova lei não escrita pela experiência dolorosa. A influência embrutecida desse mundo anômalo de conceitos finaliza o trabalho, e o senso comum demanda cuidado e resistência. Isso é seguido por um choque que parece tão trágico quanto assustador. Algumas pessoas de cada grupo social, sejam miseráveis abusados ou um desconhecido de todo mundo, começam repentinamente a alterar sua personalidade e sua visão de mundo. Os cristãos e patriotas decentes de ontem mesmo agora sustentam a nova ideologia e se comportam de forma desdenhosa com qualquer um que ainda esteja ligado aos valores antigos. Somente mais tarde se torna evidente que esse processo, que se parece ostensivamente com uma avalanche, tem seus limites naturais. Com o tempo a sociedade se torna estratificada com base em fatores totalmente diferentes das convicções políticas e ligações sociais antigas. Nós já sabemos as causas para isso. Através do contato direto com a patocracia, a sociedade começa simultaneamente a sentir que seu verdadeiro conteúdo é diferente daquele das ideologias disseminadas anteriormente, quando o país ainda era independente. Essa divergência é um fator traumatizante, porque questiona o valor das convicções aceitas. Passam-se anos até que a mente se adapte aos novos conceitos. Quando nós, que tivemos essa experiência, viajamos para a Europa Ocidental, ou especialmente para os Estados Unidos, as pessoas que ainda acreditam nas ideologias originais, naquela máscara que foi apresentada pela patocracia, nos parecem tolas. A patocracia imposta pela força chega de uma forma pronta, que podemos até mesmo chamar de madura. As pessoas que a observam se fechar são incapazes de distinguir as fases anteriores de seu desenvolvimento, quando os esquizoides e os caracteropatas estavam no comando. A necessidade da existência dessas fases e suas características tiveram que ser reconstruídas no presente e trabalho com base nos dados históricos. Em um sistema imposto, o material psicopata já é dominante, percebido somente como algo contrário à natureza humana, praticamente despojado da máscara de ideologia que é cada vez menos necessária em um país conquistado, mas não obstante disfarçado pela sua incompreensibilidade para as pessoas que ainda tentam pensar nas categorias da visão de mundo natural. Nós, de início, percebemos o sistema antigo de categorias e entendimento como sendo dolorosamente inadequado para o propósito de compreender a realidade que nos tinha inundado. As categorias objetivas essenciais que necessitávamos para classificar o que nós observávamos não puderam ser criadas até que muitos anos de esforço tivessem passado. Os indivíduos com as características deficientes estavam dispersos através da sociedade, contudo, percebiam infalivelmente que o tempo para que seus sonhos se tornassem realidade havia chegado, o tempo da vingança exata sobre aqueles outros que os haviam abusado e humilhado anteriormente. Esse processo formativo violento da patocracia durou aproximadamente 8 anos ou mais e, em seguida,
ocorreu uma transformação similarmente escalonada para a fase dissimulativa. As funções do sistema, os mecanismos psicológicos e as ligações causais misteriosas em um país sobre o qual foi imposta uma estrutura quase política são basicamente análogas àquelas do país que deu origem ao fenômeno. O sistema se espalha para baixo até alcançar cada vila e cada indivíduo humano. Os conteúdos reais e as causas internas desse fenômeno também não manifestam uma diferença essencial, independentemente da observação ser feita em uma capital ou em uma pequena cidade afastada. Se o organismo todo está doente, o tecido da biópsia utilizado para diagnóstico pode ser coletado em qualquer ponto em que isso possa ser feito de forma mais eficaz. Aqueles que vivem em países com sistemas humanos normais tentam entender esse outro sistema por meio da imaginação, ou penetrando as paredes do Kremlin, onde presumem que as intenções das autoridades do alto escalão estão escondidas, mas não percebem que esse é um método muito oneroso e que existe um modo mais eficiente de se fazê-lo. Assim, para perceber a essência do fenômeno, nós podemos nos inserir mais facilmente em uma pequena cidade, onde é muito mais fácil observar os bastidores e analisar a natureza de um sistema desses. Todavia, algumas das diferenças na natureza do fenômeno patocrático que existem entre o país que a originou e o país sobre o qual ela foi imposta por força acabam se tornando permanentes. O sistema sempre é visto pela sociedade que foi tomada como algo de fora, associado com outro país. A tradição histórica da sociedade e sua cultura constituem uma conexão àquelas aspirações desejadas na direção das estruturas do homem normal. As formações culturais mais maduras revelam-se, em particular, como as mais resistentes às atividades destrutivas do sistema. A nação subjugada encontra suporte e inspiração para a resistência moral e psicológica em sua própria cultura, religião e tradições morais. Esses valores, elaborados através dos séculos, não podem ser facilmente destruídos ou cooptados pela patocracia, muito pelo contrário, eles empreendem uma vida mais intensiva na nova sociedade. Esses valores vão progressivamente se purgando da bufonaria patriótica e seus conteúdos principais se tornam mais verdadeiros em seu sentido eterno. Por força da necessidade, a cultura do país em questão é mantida nas casas, em secreto, e disseminada via conspiração. No entanto, ela continua a sobreviver e a se desenvolver, criando valores que não poderiam ter surgido durante os tempos felizes. Como um resultado, tal oposição da sociedade se torna ainda mais resistente, inclusive mais habilmente eficiente. O que ocorre é que aqueles que acreditavam poder importar o sistema, confiando no fato de que ele iria funcionar pelos mecanismos independentes da patocracia, foram excessivamente otimistas. A patocracia imposta sempre permanece um sistema estrangeiro ao ponto de, se cair no país de sua origem, seu colapso dentro da nação subjugada seria somente uma questão de semanas. Patocracia infectada artificialmente e guerra psicológica. Se um núcleo desse fenômeno patológico macrosocial já existe no mundo, sempre encobrindo sua característica verdadeira por detrás da máscara ideológica de algum sistema político, ele é radiado para outras nações através de notícias codificadas, que são difíceis para as pessoas normais entenderem, mas de fácil leitura para os indivíduos psicopatas. Esse é o lugar para nós. Nós agora temos uma pátria onde nossos sonhos sobre como governar aqueles outros podem se tornar realidade. Nós podemos finalmente viver em segurança e prosperidade. Quanto mais poderosos forem o núcleo e a nação patocrática, mais amplo será o escopo deste chamado indutivo, ouvido pelos indivíduos cuja natureza é correspondentemente anômala, como se fossem receptores superheterógenos, naturalmente sintonizados na mesma faixa de onda. Infelizmente, o que é utilizado hoje são transmissores de rádio reais de centenas de quilowatts, além de agentes secretos da patocracia interligando nosso planeta. Referência 72. O receptor superheterógeno usa a mistura de frequências para converter um sinal recebido numa frequência fixa intermediária que pode ser mais convenientemente processada do que a frequência radioportadora original. Seja direta ou indiretamente, isto é, por meio de agentes viciosos, essa chamada da patocracia, uma vez apropriadamente enfeitada, alcança um ciclo significativamente amplo de pessoas,
incluindo tanto indivíduos com várias anomalias psicológicas como aqueles que são frustrados, privados da oportunidade de se educar e fazer uso de seus talentos, física ou moralmente ofendidos, ou simplesmente primitivos. A faixa de resposta a esse chamado pode variar em proporção, mas em nenhum lugar ela representa a maioria. Apesar de tudo, os propagandistas nativos que surgem nunca levam em consideração o fato de que eles não estão aptos para extasiar a maioria. Os diferentes graus de resistência de várias nações a essa atividade dependem de muitos fatores, tais como a prosperidade e sua justa distribuição, o nível educacional da sociedade, especialmente das classes mais pobres, o percentual de indivíduos que são primitivos ou que têm vários desvios e a fase atual do ciclo histérico. Algumas nações desenvolveram a imunidade como resultado de um contato mais direto com o fenômeno, algo que devemos discutir no próximo capítulo. Em países que acabaram de emergir de condições primitivas e com falta de experiência política, uma doutrina revolucionária apropriadamente elaborada alcança o substrato autônomo da sociedade e encontra pessoas que a tratam como realidade ideativa. Isso também ocorre em nações onde uma classe governante superegoísta defende sua posição por meio de doutrinas ingenuamente moralizantes, onde a injustiça é extrema ou onde uma intensificação do nível de histeria reprime a operação do senso comum. As pessoas que se tornaram acostumadas às palavras-chave revolucionárias, não mais observam para ter certeza de que quem está expondo tal ideologia é um adepto sincero e não simplesmente alguém que utiliza uma máscara de ideologia para esconder outros motivos derivados de sua personalidade anômala. Adicionalmente aos propagandistas, podemos encontrar outro tipo de pregador de ideias revolucionárias, cujo status está basicamente ligado ao dinheiro que ele recebe por suas atividades. Contudo, é improvável que suas fileiras de seguidores incluam pessoas que poderiam ser caracterizadas como normais sem nenhuma reserva, com base nos critérios acima mencionados. Sua indiferença ao sofrimento humano causado por suas próprias atividades é derivada de suas deficiências em perceber o valor das ligações sociais ou de sua incapacidade de visualizar os resultados de suas atividades. Nos processos ponerogênicos, as deficiências morais, as falhas intelectuais e os fatores patológicos se cruzam em uma rede causal de tempo e espaço, dando origem ao sofrimento individual e das nações. Qualquer guerra travada com armas psicológicas custa somente uma fração de uma guerra clássica, mas ela realmente tem um custo, especialmente quando ocorre simultaneamente em muitos países através do mundo. As pessoas que agem em nome dos interesses da patocracia podem executar suas atividades em paralelo, sob a bandeira de uma ideologia tradicional ou de alguma outra, ou mesmo com a assistência de uma ideologia contraditória se opondo à tradicional. Nesse último caso, o serviço deve ser realizado por indivíduos cuja resposta ao chamado da patocracia é suficientemente firme, de forma a evitar que as atividades autossugestivas da outra ideologia que ele está utilizando enfraqueçam as ligações com as suas reais expectativas de poder. Sempre que uma sociedade contém sérios problemas sociais, também haverá algum grupo de pessoas sensíveis aspirando por melhorias na situação social, por meio de reformas enérgicas, bem como pela eliminação da causa da tensão social. Outros consideram que é sua obrigação trazer um rejuvenescimento moral para a sociedade. A eliminação da injustiça social e a reconstrução da moral do país e da civilização podem privar a patocracia de qualquer chance de domínio. Tais reformadores e moralistas devem, por consequência, ser constantemente neutralizados pela patocracia, por meio de posições liberais ou conservadoras, palavras-chave sugestivas usadas apropriadamente para moralismos. Se necessário, os melhores entre eles devem ser assassinados. Os estrategistas da guerra psicológica devem decidir o quanto antes qual ideologia será mais eficiente em um país particular, por causa da sua adaptabilidade às tradições de tal país. Afinal de contas, a ideologia adequadamente adaptada deve executar a função de um cavalo de Troia, transportando a patocracia para dentro do país. Essas várias ideologias são assim gradualmente conformadas ao plano mestre original, próprio de cada um. Por último, vem a máscara. Referência 73. Esta abordagem é detalhadamente explicada por Uribe Esmenov Thomas Davi Schumann, em entrevista concedida a Gerard Griffin, disponível em vídeos na internet. Nota do tradutor. No tempo certo, os guerrilheiros locais são organizados e armados, com recrutas selecionados nas localidades insatisfeitas. A liderança é provida de oficiais treinados,
familiarizados tanto com a ideia secreta como também com a ideia operativa concebida para propagação no país em questão. A assistência deve então ser dada, de modo que os grupos de conspiradores que aderiram à ideologia concebida possam aplicar um golpe de Estado, através do qual um governo mão de ferro é instaurado. Uma vez que isso tenha acontecido, as atividades guerrilheiras dos subversivos são encerradas. Eles são feitos para serem bodes expiatórios, de forma que as novas autoridades possam receber o crédito de terem trazido a paz interna. Qualquer vagabundo que não possa ou não queira se submeter aos novos decretos é gentilmente convidado a vir à frente do seu antigo líder e então baleado atrás da cabeça. Essa é a nova realidade. Essa é a forma como os sistemas governamentais são gerados. Uma rede de fatores ponerogênicos patológicos já está ativa, assim como o papel inspirador da psicopatia essencial. Contudo, isso ainda não representa um quadro completo da patocracia. Muitos líderes locais e adeptos persistem nas convicções originais que, embora radicais, chegam a eles como uma possibilidade de fazer o bem a uma proporção muito maior de pessoas abusadas anteriormente, e não somente a um pequeno percentual de patocratas e seus interesses em um suposto império mundial. Os líderes locais continuam a pensar dentro das categorias da revolução social, apelando para os objetivos políticos nos quais verdadeiramente acreditam. Eles exigem que o poder amigável os forneça não somente a assistência prometida, mas também uma certa medida de autonomia que consideram crucial. Eles não são suficientemente familiarizados com os mistérios da dicotomia nós e eles. Ao mesmo tempo, eles são instruídos e ordenados a se submeterem às sentenças de embaixadores duvidosos, cujo significado e proposta são difíceis de entender. A frustração e as dúvidas então crescem. Sua natureza é ideológica, nacionalista e prática. O conflito aumenta progressivamente, especialmente quando os círculos amplos da sociedade começam a duvidar se aquelas pessoas, que agem supostamente em nome de alguma grande ideologia, realmente acreditam nela. Graças à experiência e ao contato com a nação patocrática, círculos semelhantemente amplos aumentam simultaneamente seu conhecimento prático sobre a realidade e sobre os métodos de comportamento desse sistema. Caso tal semicolone alcance muita independência, ou mesmo decida desertar, muito dessa informação pode alcançar a consciência dos países dos homens normais. Isso poderia representar uma grave derrota para a patocracia. Um controle cada vez maior é assim necessário, até que a patocracia total seja alcançada. Esses líderes, que as autoridades centrais consideram ser efetivamente de transição, podem ser eliminados, a menos que mostrem um grau de submissão suficiente. As condições geopolíticas são geralmente decisivas nessa área. Isso explica por que é mais fácil para tais líderes sobreviverem em uma ilha afastada do que em países que fazem fronteira com o império. Caso tais líderes tentem manter um grau elevado de autonomia pela ocultação de suas dúvidas, eles podem ser capazes de tirar vantagem de sua posição geopolítica, se as condições forem favoráveis. Durante essa fase de crise de confiança, uma política de prudência por parte dos países dos homens normais pode ainda inclinar o fiel da balança para o lado de uma estrutura possivelmente revolucionária e esquerdista, mas não patocrática. Contudo, essa não é a única consideração faltante. Uma outra primordial é a falta de conhecimento objetivo sobre o fenômeno, algo que tornaria tal política possível. Fatores emocionais, junto com uma interpretação moralizante do fenômeno patológico, frequentemente têm um papel muito grande na tomada de decisão política. Nenhuma patocracia inteiramente madura pode se desenvolver antes de uma segunda revolta e da eliminação dos líderes de transição que não foram suficientemente leais a ela. Essa é a alternativa ao confronto direto com os adeptos verdadeiros da ideologia inserida na gênese da patocracia original, que pode ser implementada devido à imposição de líderes apropriados e pela atividade desses mecanismos ponerogênicos autônomos do fenômeno. Depois do período inicial de governo, período brutal, sangrento e psicologicamente ingênuo, tal patocracia inicia sua transformação para sua forma dissimulativa, que já foi descrita na discussão da gênese do fenômeno, e na patocracia imposta pela força. Durante esse período nem mesmo a política externa mais habilidosa tem a possibilidade de minar a existência de tal sistema. O período de fraqueza ainda está por vir, quando uma rede poderosa da sociedade das pessoas normais estiver formada. A descrição acima detalhada sobre a imposição infecciosa da patocracia mostra que esse processo repete todas as fases da ponerogênese independente, condensadas no tempo e no conteúdo.
Sob o governo pregresso de seus administradores incompetentes, nós podemos até mesmo discernir um período de hiperatividade da parte dos indivíduos esquizoides, hipnotizados pela visão de seu próprio governo baseado no desprezo pela natureza humana, especialmente se eles são numerosos dentro de um dado país. Eles não percebem que a patocracia nunca irá fazer com que os seus sonhos se realizem. Pelo contrário, ela os jogará para as sombras, uma vez que os indivíduos com os quais já estamos familiarizados se tornarão os líderes. Uma patocracia assim gerada será mais fortemente gravada sobre um país subjugado do que uma imposta por força. Ao mesmo tempo, contudo, ela mantém certas características de seu conteúdo divergente, algumas vezes referido como ideológico, embora de fato seja um derivado de um diferente substrato etnológico sobre o qual o enxerto foi realizado. Caso condições como a plenitude numérica de uma nação, sua grande extensão, ou seu isolamento geográfico permitam a independência da nação patocrática principal, os fatores mais moderados e a sociedade das pessoas normais encontrarão assim um meio de influenciar o sistema de governo, tirando vantagem da oportunidade fornecida pela fase dissimulativa. Na presença de condições favoráveis e de uma assistência habilidosa de fora, isso pode levar a uma depatologização progressiva do sistema. Mais sobre Yuri Bezmenov. Yuri Alexandrovich Bezmenov, pseudônimo Thomas David Schumann, nasceu em Mytishchi, União Soviética, em 1939, e desapareceu em Windsor, Canadá, em 1993. Foi um jornalista da RIA Novosti e ex-informante da PGU-KGB, que desertou para o Canadá. Após assumir funções na Índia, Bezmenov passou a admirar o povo indiano e sua cultura. Ao mesmo tempo, começou a ressentir-se com a opressão da KGB contra intelectuais que discordavam das políticas de Moscou, decidindo desertar para o Ocidente. É lembrado por suas palestras e livros anticomunistas e pró-EUA da década de 1980. Yuri Bezmenov foi conferencista, escritor e militante anticomunista. Por meio de livros, palestras e entrevistas, buscou alertar o público ocidental sobre as estratégias de subversão ideológica empregadas pela URSS. Em suas palestras declarou: Subversão, na terminologia soviética, significa sempre uma atividade distratora e agressiva, visando a destruir o país, nação ou área geográfica do seu inimigo. Esta atividade é aberta, legítima e facilmente observável se você se der ao tempo e trabalho de observá-la. A estrutura de poder soviética lembra um triângulo, não é um triângulo amoroso, mas de ódio. O partido fica no topo, a KGB e os militares, supostamente seus servidores, ficam na base. Criticava duramente a mídia, empresários, governos e serviços de inteligência ocidentais. Acusava a mídia de covardia e omissão por não divulgar a realidade dos países comunistas. Empresários, governos e serviços de inteligência eram acusados de dar apoio econômico e político ao comunismo internacional e de não tomarem medidas efetivas para impedir a implantação de regimes comunistas pelo mundo. Afirmou que expressões comumente usadas pela mídia ocidental como Nações Unidas, Movimento de Libertação Nacional e Assistência Médica Gratuita são criações de especialistas em propaganda soviéticos. https://apt.wikipedia.org/wiki/Yuri Bezmenov. A ONU era acusada, por ele, de não representar de fato grupos ou interesses nacionais e de ser incapaz de solucionar conflitos militares. E que os movimentos de libertação nacional são, na realidade, antinacionalistas e antipatriotas, pois a maioria de seus líderes não tem laços étnicos com os grupos liderados e são treinados e pagos pela URSS, a qual obedecem. Estatísticas, não oficiais, apresentadas por ele, indicam que 85% da atividade da KGB concentrava-se em subversão e apenas 15% em espionagem.
revelou os métodos que os subversores soviéticos usavam para se infiltrarem nos meios empresarial, artístico, cultural, acadêmico, sindicatos, igrejas, universidade e mídia do Ocidente. O processo de subversão da sociedade do país-alvo é necessário para manipular cultural e psicologicamente as massas, de forma a facilitar a implantação de regimes revolucionários. Este processo, descrito por ele, é dividido em 4 fases que são: desmoralização, desestabilização, crise, normalização. Veja o quadro ilustrativo. A cada fase completada com êxito, torna-se mais difícil reverter o processo de subversão. Durante a terceira fase, crise, na tentativa de deter o processo, grupos utilizados durante o processo de subversão, idiotas úteis, tendem a promover revoluções ou golpes de Estado, muitas vezes resultando em guerras civis e guerrilhas. Na quarta fase, normalização, o novo regime busca estabilizar a sociedade. Os idiotas úteis, que cumpriram seu papel nas fases anteriores, tornam-se desnecessários e são descartados, pois são considerados um empecilho ao processo de normalização. Bezmenov citava recorrentemente como idiotas úteis os grupos mais variados: artistas, jornalistas, professores, ativistas de movimentos sociais, feministas, homossexuais, defensores de direitos humanos, etc., políticos, empresários, líderes de seitas e tantos outros. Uns colaboram de forma ativa e consciente, outros sofrem manipulações e atuam apenas como massa de manobra. Também citava, como exemplos de idiotas úteis, os líderes revolucionários Nur Muhammad Taraki Fizullah Amin, do Afeganistão, e Sheikh Mujibur Rahman, de Bangladesh, que, depois de chegarem ao poder, foram assassinados pelos próprios marxistas-leninistas. Em 1984, concedeu uma entrevista a G. Griffin, que, na época, era membro do grupo anticomunista John Birch Society. Na ocasião, explicou os métodos usados pela KGB para a subversão gradual do sistema político dos Estados Unidos. Sob o pseudônimo de Thomas Davis Schumann, escreveu o livro Love Letter to America, Carta de Amor para a América. A biografia do autor afirma: como Winston Smith da vida real, diretamente de 1984 de George Orwell. Thomas Davis Schumann era associado ao World Information Network de Unstlack Village, Califórnia. Em 1 de setembro de 1983, Força Aérea Soviética abateu um avião de passageiros da Korean Airlines, voo KAL-007. Neste ano, durante uma palestra em Los Angeles, Yuri Bezmenov afirmou que não ficaria surpreso se a União Soviética tivesse abatido o voo KAL-007, para eliminar o passageiro Larry McDonald, membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. A morte de Bezmenov foi relatada em 1993, mas seu certificado de morte foi descrito como vago e suspeito, com detalhes pouco claros. Isto conduziu a sugestões de que se tratava de uma morte fingida. Considerações gerais. O caminho para compreender os conteúdos reais do fenômeno e sua causalidade interna somente pode ser aberto pela superação dos reflexos e emoções naturais e da tendência em direção a interpretações moralistas, seguida pela coleta de dados elaborados no difícil cotidiano do trabalho clínico, e suas generalizações subsequentes na forma de ponerologia teórica. Tal compreensão também abrange naturalmente aqueles que criariam tais sistemas desumanos. O problema da determinação biológica do comportamento das pessoas com desvios é então esboçado em toda sua expressividade, mostrando principalmente o quanto sua capacidade para julgamentos morais e seu campo de seleção de comportamento é estreito, bem abaixo dos níveis disponíveis a uma pessoa normal. A atitude de compreensão, mesmo de um inimigo, é a mais difícil para nós humanos. A condenação moral mostra-se como um obstáculo ao longo do caminho de cura dessa doença no mundo.
Um resultado do caráter do fenômeno descrito nesse capítulo é que nenhuma tentativa de entender sua natureza ou de rastrear suas ligações causais internas e transformações diacrônicas seria possível se tudo o que nós tivéssemos à nossa disposição fosse a linguagem natural dos conceitos psicológicos, sociais e morais, mesmo na forma parcialmente aprimorada utilizada pelas ciências sociais. Também seria impossível predizer as fases subsequentes no desenvolvimento desse fenômeno ou de distinguir seus momentos e pontos de enfraquecimento para fins de reação. A elaboração de uma linguagem conceitual adequada e suficientemente compreensível foi assim identificada como essencial. Ela requereu mais tempo e esforço do que somente estudar o fenômeno. Tornou-se necessário entediar um pouco os leitores com a introdução a essa linguagem conceitual de uma forma que fosse parcimoniosa e também adequada, e que seria ao mesmo tempo compreensível para aqueles leitores não treinados na área de psicopatologia. Qualquer um que queira consertar uma televisão, em vez de piorar a situação, deve antes se familiarizar com eletrônica, que também está além do espectro e coberto pela linguagem conceitual natural. Contudo, após aprender a compreender esse fenômeno macrosocial no sistema de referência correspondente, um cientista pode se maravilhar por um tempo, como se estivesse frente à tumba aberta de Tutancâmon, até que esteja apto a entender as leis da vida do fenômeno com uma velocidade e habilidades sempre mais rápidas, e assim complementar sua compreensão com uma matriz enorme de dados detalhados. A primeira conclusão que aparece logo depois do encontro com o professor introduzido no começo desse livro, é de que o desenvolvimento do fenômeno é limitado pela natureza nos termos da participação dos indivíduos suscetíveis dentro de uma dada sociedade. A avaliação inicial de aproximadamente 6% de indivíduos receptivos mostra-se realista. Dados estatísticos progressivamente detalhados, combinados a posteriori, não foram capazes de refutar essa informação. Esse valor varia de país para país em torno de um ponto percentual para cima ou para baixo. Quantitativamente falando, esse número é estratificado em 0,6% de psicopatas essenciais, ou seja, aproximadamente 1/10 dos 6%. Contudo, essa anomalia tem um papel desproporcional quando comparada com os números de saturação do fenômeno como um todo, com sua qualidade própria de pensamento e experiência. Outras psicopatias, conhecidas como astênicas, esquizoidais, anancásticas, histéricas etc., vêm definitivamente na segunda colocação, embora na soma sejam muito mais numerosas. Indivíduos esquirtoides primitivos tornam-se companheiros de viagem, movidos por sua luxúria pela vida, mas suas atividades são limitadas por consideração às suas próprias vantagens. Nas nações não semitas, os esquizoides são um pouco mais numerosos do que os psicopatas essenciais. Embora sejam muito ativos nas fases iniciais da gênese do fenômeno, eles revelam uma atração pela patocracia bem como uma distância racional do pensamento eficiente. Assim, eles são esmagados entre tal sistema e a sociedade das pessoas normais. As pessoas que não são nitidamente inclinadas em direção à patocracia incluem aquelas afetadas por alguns estados causados pelas atividades tóxicas de certas substâncias tais como éter, monóxido de carbono, e possivelmente algumas endotoxinas, sob a condição de que isso tenha ocorrido na infância. Entre os indivíduos portadores de outras indicações de danos no tecido cerebral, somente 2 tipos descritos têm, de certa forma, uma inclinação medida, a saber, o caracteropata frontal e o paranoico. No caso do caracteropata frontal, isso é principalmente o resultado de uma incapacidade para a reflexão autocrítica e para deixar o beco sem saída no qual entrou sem pensar. Os caracteropatas paranoicos esperam o apoio sem críticas dentro de tal sistema. Em geral, contudo, os portadores de vários tipos de danos do tecido cerebral se inclinam claramente na direção da sociedade das pessoas normais e, como um resultado dos seus problemas psicológicos, em última análise, sofrem até mais que as pessoas saudáveis sob a patocracia. Também foi descoberto que os portadores de algumas anomalias fisiológicas conhecidas pelos médicos e também por psicólogos, e que são principalmente de natureza hereditária, manifestam tendências similares aos esquizoides. De um jeito parecido, as pessoas cuja natureza foi desafortunadamente selada por uma vida curta e por uma morte prematura relacionada ao câncer indicam uma atração irracional e característica por esse fenômeno. Essas observações posteriores foram decisivas em minha decisão de chamar o fenômeno pelo seu nome, o que originalmente havia me soado excessivamente frouxo.
A resistência decrescente de um indivíduo aos efeitos da patocracia e sua atração a esse fenômeno parecem ser uma resposta holística do organismo da pessoa e não somente de sua maquiagem psicológica. Aproximadamente 6% da população constitui uma estrutura ativa desse novo domínio, que carrega sua consciência peculiar de seus próprios objetivos. O dobro desse quantia de pessoas constitui um segundo grupo, aqueles que tiveram que gerenciar a deformação de suas personalidades para atender às demandas da nova realidade. Isso leva a atitudes que já podem ser interpretadas dentro das categorias de visão de mundo psicológico natural, ou seja, os erros que nós cometemos são muito menores. É lógico que não é possível desenhar um limite exato entre esses grupos. A separação exemplificada aqui é meramente descritiva em natureza. Esse segundo grupo consiste de indivíduos que são, na média, mais fracos, mais doentes e menos vitais. A frequência de doenças mentais conhecidas nesse grupo é o dobro da média nacional. Nós podemos então assumir que a gênese dessa atitude submissa em direção ao regime, sua maior susceptibilidade aos efeitos patológicos e seu oportunismo leviano incluem várias anomalias relativamente não palpáveis. Nós observamos não somente as anomalias psicológicas, mas também os tipos descritos acima na mais baixa intensidade, com exceção da psicopatia essencial. O grupo dos 6% constitui a nova nobreza, o grupo dos 12% forma gradualmente a nova burguesia, cuja situação econômica é a mais vantajosa. A adaptação às novas condições, não sem conflitos de consciência, transforma esse último grupo tanto em trapaceiros como, simultaneamente, em intermediários entre a sociedade opositora e o grupo ponerológico ativo, com quem eles conseguem conversar usando uma linguagem adequada. Eles representam um papel crucial dentro do sistema, que ambos os lados devem levar em consideração. Uma vez que suas capacidades técnicas e habilidades são melhores que aquelas do grupo patocrático ativo, eles assumem várias posições gerenciais. As pessoas normais os enxergam como pessoas de quem eles podem se aproximar, geralmente sem estarem sujeitas à arrogância patológica. Por isso é que somente 18% da população do país é a favor do novo sistema de governo, mas em relação à camada que nós chamamos de nova burguesia, devemos ainda ficar em dúvida acerca da sinceridade em suas atitudes. Essa é a situação na pátria do autor. Essa proporção pode ser estimada de forma variada em outros países, de 15% na Hungria até 21% na Bulgária, mas nunca é mais do que uma minoria relativamente pequena. A grande maioria da população forma a sociedade das pessoas normais, criando gradualmente uma rede de comunicação informal. Cabe a nós nos perguntarmos por que essas pessoas rejeitam as vantagens que a conformidade com o sistema proporciona, preferindo conscientemente o papel de oposição, pobreza, assédio e diminuição das liberdades humanas. Que ideais as motivam? Isso é apenas um tipo de romantismo representando ligações à tradição e à religião? Apesar de que muitas pessoas com educação religiosa mudam seu ponto de vista para o dos patocratas muito rapidamente. O próximo capítulo é dedicado a essa questão. Para o momento, vamos nos limitar a declarar que uma pessoa com um substrato instintivo humano normal, uma boa inteligência básica e faculdades completas do pensamento crítico teria dificuldade em aceitar tal compromisso. Isso devastaria sua personalidade e geraria neurose. Ao mesmo tempo, tal sistema facilmente as distingue e as separa de seus semelhantes, apesar de suas hesitações esporádicas. Nenhum método de propaganda pode mudar a natureza desse fenômeno macrosocial ou a natureza de um ser humano normal. Eles permanecem estranhos uns para os outros. A subdivisão descrita acima em 3 seções não deve ser identificada com adesão a qualquer partido, que oficialmente é ideológica, mas na realidade é patocrática. Tal sistema contém muitas pessoas normais forçadas a se associarem a tal partido sob várias circunstâncias e que devem fingir o melhor que elas puderem para se parecerem com os adeptos mais razoáveis do dito partido. Depois de 1 ano ou 2 de instruções obtusamente executadas, elas começam a se tornar independentes e restabelecem os laços cortados com a sociedade. Seus amigos antigos começam a entender a essência do seu jogo duplo. Essa é a situação de um grande número de adeptos da ideologia antiga, que agora está cumprindo a sua função alterada. Eles também são os primeiros a protestar dizendo que esse sistema não representa verdadeiramente as crenças políticas anteriores. Nós devemos também lembrar que as pessoas especialmente confiáveis,
cuja lealdade à patocracia é uma conclusão precipitada devido à sua natureza psicológica e às funções que executam, não precisam pertencer ao partido, elas estão acima dele. Depois que uma estrutura patocrática típica foi formada, a população é efetivamente dividida, polarizada, de acordo com linhas completamente diferentes do que qualquer pessoa que tenha crescido fora do alcance desse fenômeno possa imaginar, e de um modo que as condições reais sejam também de compreensão impossível para alguém que não possua treinamento essencial especializado. Contudo, um senso intuitivo para essas causas se forma gradualmente entre a maioria da sociedade em um país afetado por esse fenômeno. Uma pessoa que cresceu em um sistema do homem normal é acostumada, desde a infância, a ver os problemas ideológicos ou econômicos em primeiro plano, possivelmente como resultado de injustiça social. Tais conceitos provaram-se ilusórios e ineficazes do modo mais trágico. O fenômeno macrosocial tem suas próprias propriedades e leis que podem somente ser estudadas e compreendidas dentro de categorias apropriadas. Contudo, ao deixar para trás o nosso antigo método de compreensão e aprendizado naturais para rastrear a causalidade interna do fenômeno, nós nos admiramos com exatidão surpreendente com que esse último se torna sujeito às suas próprias leis regulares. Em relação aos indivíduos, há sempre um escopo maior de individualismo e de influências ambientais. Na análise estatística, esses fatores variáveis desaparecem e as características essenciais constantes vêm à tona. A totalidade é assim claramente sujeita à determinação causal. Isso explica a facilidade relativa de transição do estudo das causas para a predição das mudanças futuras do fenômeno. Em tempo, a adequação do conhecimento coletado foi confirmada pela precisão dessas predições. Vamos agora levar em consideração os casos individuais. Por exemplo, nós encontramos duas pessoas cujo comportamento nos faz suspeitar de que sejam psicopatas, mas suas atitudes em relação ao sistema patocrático são bem diferentes. A primeira é afirmativa, a segunda dolorosamente crítica. Os estudos à base de testes de detecção de danos no tecido cerebral indicarão a patologia na segunda pessoa, mas não na primeira. No segundo caso, nós estamos lidando com um comportamento que pode ser fortemente reminiscente da psicopatia, mas de substrato diferente. Se um portador de gene de psicopatia essencial foi membro do partido do governo decididamente anticomunista antes da guerra, ele será tratado como inimigo ideológico durante o período de formação da patocracia. Contudo, ele parece logo encontrar um modus vivendi com as novas autoridades e aprecia uma certa quantidade de tolerância. O momento em que ele se transforma em um adepto da nova ideologia e encontra o caminho de volta para o partido governante depende apenas de tempo e circunstância. Se a família de um patocrata zeloso típico produz um filho que não herda o gene apropriado, graças a uma coincidência genética feliz, ou por ter nascido de um parceiro biopsicologicamente normal, tal filho será criado na organização juvenil correspondente, fiel à ideologia e ao partido, ao qual ele se filiará bem cedo. Pela idade madura, contudo, ele começará a se inclinar em direção à sociedade das pessoas normais. A oposição, aquele mundo que sente e pensa normalmente, torna-se cada vez mais próxima dele. Ali ele se encontra e descobre um conjunto de valores desconhecidos, embora familiares, para ele. Um conflito surge eventualmente entre ele e sua família, o partido e o ambiente, sob condições que podem ser mais ou menos dramáticas. Isso começa com declarações críticas e com escrita de apelos particularmente ingênuos solicitando mudanças no partido, na direção do senso comum saudável, é claro. Tais pessoas começam finalmente a lutar ao lado da sociedade, suportando sacrifícios e sofrimento. Outros decidem abandonar seu país de nascença e viver em terras estrangeiras, sozinhos entre pessoas que não podem entendê-los ou entender os problemas sob os quais foram criados. Em relação ao fenômeno como um todo, pode-se predizer suas propriedades primárias e os processos de mudança, e estimar o tempo em que irão ocorrer. Sem levar em consideração a sua gênese, nenhuma ativação patocrática da população de um país afetado por esse fenômeno pode exceder os limites discutidos acima, que são determinados pelos fatores biológicos. O fenômeno se desenvolverá de acordo com os padrões que já descrevemos, corroendo cada vez mais profundamente o tecido social do país. O partido único patocrático resultante se divide logo de início. Uma ala é consistentemente patológica e recebe apelidos tais como doutrinários, cabeças duras, brutos etc. A segunda é considerada mais liberal e,
De fato, esse é o lugar no qual o eco da ideologia original permanece vivo por mais tempo. Os representantes dessa segunda ala tentam, no máximo que seus poderes limitados permitem, dobrar essa estranha realidade na direção mais receptiva à razão humana, e não perdem totalmente o contato com as ligações da sociedade. A primeira crise interna de fraqueza ocorre por volta de 10 anos depois que o sistema emergiu. Como resultado, a sociedade das pessoas normais ganha um pouco mais de liberdade. Durante esse período de tempo, uma ação externa habilidosa já pode contar com a cooperação interna. A patocracia corrói o organismo social inteiro, destruindo suas habilidades e poder. Os efeitos da ala mais ideológica do partido e sua influência vivificante sobre os trabalhos do país como um todo são gradualmente enfraquecidos. Os patocratas típicos assumem todas as funções gerenciais na estrutura totalmente destruída de uma nação. Tal estado deve ser de curto prazo, uma vez que nenhuma ideologia pode vivificá-lo. Chega o tempo em que a massa das pessoas comuns querem viver como seres humanos novamente e o sistema não pode resistir por muito tempo. Não haverá uma grande contra-revolução. Em vez disso, um processo mais ou menos tempestuoso de regeneração se sucederá. A patocracia é menos um sistema econômico do que uma estrutura social ou sistema político. É um processo de doença macrosocial que afeta nações inteiras e segue o curso de suas propriedades patodinâmicas características. O fenômeno muda muito rapidamente no tempo, tornando difícil compreendê-lo em categorias que implicariam uma certa estabilidade, não descartando os processos evolutivos aos quais os sistemas sociais estão sujeitos. Qualquer maneira de compreender o fenômeno pela imputação de certas propriedades duradouras ao mesmo faz que percamos de vista, rapidamente, seus conteúdos atuais. A dinâmica da transformação no tempo é parte da natureza do fenômeno, não nos é possível alcançar a compreensão desde fora de seus parâmetros. Enquanto continuarmos utilizando métodos para compreender esse fenômeno patológico, os quais aplicam certas doutrinas políticas cujos conteúdos são heterogêneos em relação à sua natureza verdadeira, não seremos capazes de identificar as causas e as propriedades da doença. Uma ideologia bem preparada conseguirá mascarar as qualidades essenciais das mentes dos cientistas, políticos e pessoas comuns. Em tal estado de coisas, nós jamais elaboraremos qualquer método causativamente ativo que possa reprimir a autorreprodução patológica do fenômeno ou suas influências expansionistas externas. Ignota nulla curatio morbi, não há cura para a doença desconhecida. Contudo, uma vez que entendemos os fatores etiológicos da doença e suas atividades, bem como a patodinâmica de suas mudanças, nós descobrimos que a busca por um método de cura se torna geralmente muito mais fácil. Algo similar se aplica em relação ao fenômeno macrosocial patológico discutido acima.